pessoal, sejam bem-vindos à primeira videoaula de matemática e nós vamos ver agora o conteúdo de fração, conteúdo voltado para os alunos do sexto ano do ensino fundamental. Então vamos começar com a definição. As frações representam as partes de uma determinada quantidade que foi dividida em pedaços iguais. Isso aqui é importante, tá? A divisão, quando a gente tem uma fração, essa divisão sempre ocorre em pedaços iguais. Portanto, dá um exemplo aqui. Ao pensarmos em uma barra de chocolate que foi dividida em dois pedaços iguais, podemos atribuir a cada pedaço dessa barra a fração 1/2. Ou seja, se eu pegar um pedaço dessa barra de chocolate que foi dividida em dois pedaços, eu tenho a fração 1/2, que significa um pedaço de um total de dois possíveis. Analogamente, caso essa mesma barra de chocolate fosse dividida em 4 pedaços iguais, ou seja, eu peguei uma barra e dividi em 4 pedaços iguais. Se eu considerar um pedaço dessa barra, temos a fração 1/4, que é um pedaço, eu estou considerando um pedaço da barra de chocolate, que tem um total de 4 possíveis, de um total de 4. Então, o número que está em cima sempre é a quantidade que eu estou considerando, a quantidade que eu pego, a quantidade que eu utilizo. E o número que está embaixo é o todo, é o total. Então vamos ver a seguinte representação desses exemplos. Então vou fazer aqui para vocês agora uma barra de chocolate, né? Na verdade eu vou fazer duas. Supõe, tá, que isso aqui é uma barra de chocolate. Então vou pegar aqui. Fiz uma barra. E vou fazer outra aqui embaixo, uma outra barra idêntica à primeira, aqui, pronto. Essa primeira barra eu vou dividir ela ao meio, e essa outra aqui eu já vou dividir em 4 pedaços iguais. Só ajeitar aqui, pronto. O que acontece? Se eu tomar um pedaço dessa barra aqui, observa que eu estou pegando a fração, estou utilizando um pedaço de um total de 2. Então, do desenho, né, isso aqui representa 1/2. Concorda comigo que isso aqui representa metade de uma unidade? Metade de uma unidade. Por que metade de uma unidade, professor? Porque, presta atenção, isso tudo aqui, ó, é uma barra. Todo esse desenho vale uma barra. Concorda que um pedaço, esse um pedaço aqui, de um total de 2, nada mais é do que a metade dessa barra. E uma barra é uma unidade. Então isso tudo aqui representa metade de uma unidade. Então a fração 1/2 vale metade de uma unidade. Agora vamos supor que eu pegue essa mesma barra, em vez de dividir em 2 pedaços, eu divido em 4. Só que agora eu vou de novo tomar um pedaço. Então vou pegar um pedaço de um total de 4. Então isso aqui representa 1/4. Mas observa comigo. Concorda que 1/4, esse 1/4 aqui representa metade? É como se fosse, na verdade, né, a metade da metade. Né? Concorda que é a metade, ó, dessa metade aqui? Então 1/4 nada mais é do que a metade de 1/2. Então a metade da fração 1/2. Então é só uma representação em barras, né, que facilita o nosso aprendizado. Então, da mesma forma, né, só para complementar, se eu pegasse essa barra e pegasse 2 pedaços de 4, eu teria de novo metade, né? Então a gente vai ver daqui a pouco que a fração 1/2 é a mesma coisa que 2/4. São frações equivalentes, a gente vai ver isso daqui a pouco. Então vamos ver aqui a representação em barras de algumas frações. Então a gente tem aqui, ó, aqui eu peguei 2 pedaços de 3, então tenho a fração 2/3.
Aqui eu peguei 4 pedaços de 6, mas concorda comigo que 4 pedaços de 6 representam, ó, a quantidade aqui, ó, é a mesma de 2 terços. Então, 2 terços e 4 sextos representam a mesma quantidade aqui, ó, que foi pintada, né, no desenho. Da mesma forma, 6 nonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 pedaços de um total de 9 representa a mesma coisa que 4 sextos e a mesma quantidade que 2 terços. Então, vamos ler aqui a observação. Perceba que as frações 2 terços, 4 sextos e 6 nonos representam a mesma quantidade da barra. Portanto, 2 terços é igual a 4 sextos, que é igual a 6 nonos. Toda vez que isso acontece, chamamos as frações de equivalente. O que quer dizer frações equivalentes? São frações iguais, só que estão representadas com números diferentes. Então, aqui é 2 terços, os números são diferentes, tanto o numerador quanto o denominador, mas elas representam a mesma quantidade. Então, 2 terços, 4 sextos e 6 nonos representam a mesma quantidade, só estão escritos com números diferentes, mas são frações equivalentes, são iguais. Então, vamos lá para o próximo. Vamos ver a definição de frações equivalentes e ver alguns exemplos. Para encontrar as frações equivalentes, devemos multiplicar ou dividir o numerador e o denominador da fração pelo mesmo número diferente de zero. Veja o exemplo abaixo. Então, vou pegar um exemplo abaixo. Se eu tenho, olha só, essa fração aqui, ó, vamos pegar esse exemplo aqui, 2 terços. Então, se eu tenho 2 terços, vocês concordam comigo que 2 terços, se eu multiplicar pelo mesmo número aqui em cima e pelo mesmo número aqui embaixo, por exemplo, número 2, se eu fizer vezes 2 em cima, vezes 2 embaixo, isso aqui vai me levar na fração 4 sextos, que é justamente essa que eu tenho aqui. Observa que elas são equivalentes. E por que são equivalentes? Porque eu multiplico tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Então eu posso dizer que são iguais. Agora, da mesma forma, se eu pegar essa fração aqui, 2 terços, e multiplicar tanto no numerador quanto no denominador, só que agora multiplicar por 3, multiplica por 3 em cima, multiplica por 3 embaixo, eu vou ter a fração 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 3 dá 9. Então eu vou ter a fração 6 nonos, que é a mesma coisa que acontece aqui, ó. 2 terços é equivalente a 6 nonos, representam a mesma quantidade, só estão escritas em formatos, números diferentes, mas que representam a mesma quantidade. Então, eu tenho a fração aqui 6 nonos. 2 terços é igual a 6 nonos. Então, a gente tem essa propriedade, né? As frações equivalentes, para eu chegar numa fração equivalente, basta eu pegar e multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, ou posso dividir também. Por que posso dividir? Por exemplo, 6 nonos. Se eu pegar 6 nonos e agora, em vez de multiplicar, eu dividir por 3 aqui em cima e dividir por 3 aqui embaixo, o que eu vou ter? Eu vou ter justamente 6 por 3, 2, 9 por 3, 3. Então eu vou ter nada mais do que 2 terços. Então serve tanto para multiplicação como para divisão. Então 2 terços é igual a 4 sextos, que é igual a 6 nonos. E é isso aqui que a gente chama de frações equivalentes. Então eu posso ter mais alguns exemplos de frações equivalentes. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei inicial, que é a fração 1 sobre 2. 1 sobre 2 não representa a metade? Um pedaço de um total de 2 possíveis. Então isso aqui representa a metade. Então metade, 1 sobre 2 é a mesma coisa que 2 quartos. 2 quartos também é metade. 2 pedaços de um total de 4 é metade. 3 pedaços de um total de 6 também é metade. 4 de um total de 8 é metade. 5 de um total de 10. E assim sucessivamente. Então tem infinitas frações equivalentes a 1 sobre 2 que representa a metade. Aí você vai falar, professor, mas por que 5 sobre 10 é equivalente a 1 sobre 2? Bem fácil. Se eu multiplicar o numerador por 5 e o denominador também por 5, eu chego na fração 5 sobre 10. Por isso que são equivalentes. Multiplica tanto em cima como embaixo pelo mesmo número. Então, visto o conceito de fração equivalente,
Determine qual das frações abaixo não é equivalente a 12 sobre 16. Bom, 6 oitavos é equivalente a 12 sobre 16? Vamos verificar. 12 sobre 16, vou dividir em cima por 2 e embaixo por 2, porque ambos são, tanto 12 quanto o 16 podem ser divididos por 2. Tem que ser o mesmo número em cima e embaixo. Isso aqui vai ficar igual. 12 dividido por 2, 6. 16 dividido por 2, 8. Então, ok. Sim, 6 sobre 8 é equivalente a 12 sobre 16. Agora que eu achei que 6 oitavos, ou 6 sobre 8, é equivalente a 12 sobre 16 avos, ou 12 sobre 16, caso vocês prefiram assim, essa é equivalente a essa. Então eu não preciso mais trabalhar com essa, porque eu sei que essa aqui é equivalente. Eu posso simplesmente trabalhar com 6 oitavos. Então se eu pegar 6 oitavos, que é equivalente a 12 sobre 16, eu posso verificar se o item B é equivalente a essa fração aqui, utilizando o item A. Então eu vou dividir em cima e embaixo novamente por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Então eu fiquei com a fração 3 quartos. Então ok, 3 quartos é sim equivalente a 12 sobre 16. Aí você vai falar assim, tá, e se eu quisesse utilizar a fração 12 sobre 16 avos para verificar o item B? Agora, utilizando a fração 12 sobre 16 avos para verificar o item B, basta eu simplificar ou dividir por 4 em cima e embaixo. Por quê? Porque 12 dividido por 4 eu sei que é 3. E 16 dividido por 4, eu sei que isso aqui vai dar 4. Então eu chego novamente no 3 quartos. Ou seja, eu posso utilizar tanto 12 sobre 16, como eu posso utilizar o item A, como eu havia feito anteriormente. Só uma observação rápida, né, para a gente fazer. A gente sempre tem que dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, por exemplo, se eu tenho a fração 10 oitavos, eu não posso dividir em cima e embaixo por 5, porque o 5 só divide o 10, 5 não divide 8. Então, sempre tem que ser, os divisores têm que ser comuns. Então, tem que ser divisores comuns, tá? Sempre o mesmo número que está dividindo, certo? Igual aqui, 2 e 2, 2 e 2, 4 e 4. Então, vamos verificar agora se o item C é equivalente a 12 sobre 16. Eu vou verificar isso utilizando o item B, né? Que eu vi que o item B é equivalente. Então, 3 quartos. Eu tenho 3 quartos. Bom, eu tenho que chegar em 9 sobre 12. De 3 para 9, eu já sei que dá para eu chegar multiplicando por 3. 3 vezes 3 vai dar 9. E agora eu tenho que multiplicar pelo mesmo número. Então, multiplicando por 3, 4 vezes 3 deu 12. De fato, deu sim 9 sobre 12 avos. Então, ok, é equivalente. Agora, para verificar o item D, se 24 sobre 31 é equivalente a 12 sobre 16, eu acho melhor utilizar essa aqui mesmo, porque esse 24 aqui, ó, o 12 multiplicado por 2, eu sei que dá 24. Então, os números aqui são mais próximos dessa. Então, eu prefiro utilizar essa porque tem essa relação aqui, ó. 24 é o dobro do 12. Então, vamos utilizar o 12 sobre 16. Então, 12 sobre 16, do 12 para chegar no 24, eu faço vezes 2. 12 vezes 2 é 24. E embaixo eu tenho que fazer a mesma coisa. 16 vezes 2 dá 32. Opa, deu 24 sobre 32. Mas quanto apareceu aqui, ó? 24 sobre 31. Então, não é equivalente. Porque aqui deveria ser 24 sobre 32. Ó. O 24 sobre 32 é equivalente ao 12 sobre 16. E esse 24 sobre 32 é. Agora, o 24 sobre 31 não é equivalente. Então, vou até colocar aqui.